Boa tarde, turma. Boa tarde, gente. Boa tarde! Ah, que bom. Vamos lá para nossa aula de hoje, então. Não, gente. Não, daqui a pouco. O que foi? Depois pode ir no banheiro, agora não. Espero, nem comecei ainda. Vou corrigir os exercícios depois para explicar tudo. Tá. Pera aí, tem um monte de gente falando. Gente, não, pera, tá bagunça. Volta todo mundo pro lugar que a gente ainda tem que fazer a formação para começar a aula. Isso. Então, primeiro vamos fazer a formação. Xerife, pode vir aqui na frente fazer a formação. Vamos lá? Atenção, turma! Turma 601, 602, 603 é o meu comando. Turma 601, 602, 603, sentido! Turma 601, 602, 603, descansar! Sentido! Xerife se apresentando. Turma 601, 602, 603, todos os alunos presentes. Permissão para descansar. Permissão concedida, pode descansar. Descansar, turma. À vontade. Boa tarde novamente. Vamos lá então para a nossa segunda aula. Espero que vocês estejam assistindo essa aula na quinta-feira, né? Ou posteriormente. Não assistam todas no mesmo dia, como eu disse. E hoje é a nossa aula de número 8. Lembra lá que toda vez que a gente tem um tema diferente, eu coloco um número diferente da nossa aula, né? Enquanto estávamos na escola ainda, juntos, eu parei na aula número 6. E no vídeo anterior eu dei a aula número 7, que nós falamos sobre as camadas da Terra. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, volte a assistir ele primeiro, porque você precisa saber de alguns conceitos que a gente trabalhou sobre as camadas da Terra para você entender agora essa aula, tá? Não assiste fora de ordem não, senão vai te confundir. Então, hoje nós estamos na aula número 8 e o tema da nossa aula é litosfera, tipos de rocha. Então, nós vamos pegar lá nosso livro didático na página 37. Então, seguindo o nosso roteiro, foi pedido para que vocês pudessem ler as páginas, né, de 37 a 40, também marcar, destacar as partes mais importantes e fazer um pequeno resuminho, né, sobre cada tipo de rocha, que são 3 que nós vamos falar agora no vídeo. Então, eu espero que vocês possam sanar suas dúvidas com esse vídeo, que fique bem explicado para vocês. E lembrando, da mesma maneira que a gente fez no vídeo anterior, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar descrito nos comentários do vídeo, que dentro do possível eu vou sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá para a gente também não prolongar muito esse vídeo. Olha só, na página 37 a gente tem uma imagem muito legal que a gente comentou no último vídeo, essa imagem aqui do planeta Terra. Olha só, tá vendo que se a gente retirar toda a porção de água que tem na parte superior do nosso planeta, a gente continua tendo o planeta Terra do mesmo formato, né? E aí agora a gente passa a ver o fundo de onde eram os oceanos e os mares, né? Tá vendo? Então tudo é terra também, por cima da superfície, né? A gente tem uma parte de água, mas se a gente retirasse, a gente ainda vê a terra. E lembrando que no interior, nas camadas, a gente também considera essas camadas partes sólidas, então a gente chama isso de porção de terra, né? Aí aqui, ó, tem uma gotinha de água que está representando a porção de água em relação à porção de terra do nosso planeta. Tá vendo como a gente tem muito menos água do que terra? Se a gente reunisse toda a parte de água, ficaria proporcionalmente a quantidade de terra num desenho assim. Tá vendo? Água e terra. Então, por que litosfera? Lembra lá, ó, quando a gente estava estudando as camadas, que crosta terrestre ou litosfera
tem o mesmo significado. Então agora a gente vai estudar um pouco sobre a litosfera, a gente vai estudar sobre a crosta, o que tem aqui em cima na superfície, né, de que ela é formada. Beleza? Então vamos seguir lá para a nossa página 38, com o título aí de que é feita a crosta terrestre. Então essa terra que a gente está chamando, né, ela não é simplesmente a terra que tem lá no nosso quintal, que a gente cava e planta alguma coisa, não é só isso. Terra é um nome genérico, né, para tudo aquilo que é sólido no nosso planeta. É a nossa parte sólida, que não é ar nem água, é a porção de terra que a gente está chamando. Mas a terra, ela tem vários tipos, então é isso que a gente vai ver hoje. Então, essa terra ela é formada, na verdade, por rochas, diferentes tipos de rochas. Então, a gente vai ver como que essas rochas, de onde que vieram essas rochas, por que elas são diferentes. E para uma rocha existir, ela precisa ser formada por minerais. Então, vamos lá aos poucos, ó. A crosta terrestre é formada por diferentes tipos de rochas e as rochas são formadas por diferentes tipos de minerais. Então, vou pegar aqui de novo o livro para a gente visualizar isso que eu tô falando, ó. Esse aqui é o exemplo de uma rocha. Então, isso aqui é uma rocha toda. E tá vendo que ela tem várias cores? Porque essa rocha, ela é feita por mais de um mineral. Pode ter rocha que é feita de um mineral só. Essa aqui do exemplo da página do livro de vocês, ela é o granito. O granito é formado por mais de um tipo de mineral. Aí tá descrito aí pra vocês, né? Mica, feldespato e quartzo. Talvez vocês já ouviram falar mais do quartzo, né? Mas todos esses são minerais e juntos eles formam essa rocha que chama granito, que é uma rocha muito comercial, né? Que se vende para fazer, às vezes, objetos, às vezes decoração, às vezes um piso. Então, o granito é um tipo de rocha existente na nossa crosta terrestre. A gente vai ver que tem várias outras. Vamos ver da onde que o granito vem, como que ele é formado e os outros tipos de rocha também. Então, olha só. Basicamente, nós temos 3 tipos de rochas diferentes, né? Existem milhares de rochas, mas quanto à formação delas, né, de onde que elas vieram, o tipo de formação que deu origem a essas rochas, a gente vai ter 3 modos, ou seja, então tem como a rocha existir através de 3 maneiras. Cada uma dessas maneiras vai receber um nome específico. Então, vocês já leram esse capítulo, vocês já sabem de que rochas, de tipos que eu estou falando, quais tipos de rochas, né? E nós vamos passo a passo por cada uma delas. Lembrando, façam os esqueminhas. Então, vocês podem ir pausando o vídeo, anotando as informações mais pertinentes. No outro vídeo, eu esqueci de deixar no finalzinho a imagem do esquema que eu montei. Então, eu mandei por foto. Nesse vídeo, eu já vou deixar no final da aula um tempinho mostrando o esquema, que aí vocês podem deixar no pause e ir anotando o que vocês acharem interessante do esquema que eu fiz. Mas é muito bom vocês fazerem o próprio esquema, porque aí significa que vocês estão assimilando o que eu tô falando com o que vocês já leram. Mas se vocês quiserem escrever o esquema igual o meu, não tem problema. Só lembrando que é da mesma maneira que a gente faz lá na escola, que eu passo os tópicos e vocês copiam no caderno. Então, esse esqueminha, ele tem que estar lá no caderno de vocês, porque para vocês também seguirem a organização, né? De teve a matéria, tive a atividade. Então, quando a gente retomar, eu não vou passar novamente essa matéria no quadro, né? Ela vai estar disponibilizada na plataforma. Vocês têm acesso agora aos vídeos e podem copiar, mas no quadro eu não vou passar ela novamente. Então, a gente vai retomar os pontos que tiverem ficado com dúvidas, né? Que vocês não tiverem entendido, eu vou fazer um apanhado quando a gente estiver pessoalmente na escola. Mas não deixem de copiar da maneira que eu tô explicando agora. Faz o esquema no seu caderno, coloca a data, coloca o título de cada um desses vídeos, realizem as atividades do livro, tirem as dúvidas pela internet quando vocês puderem. O que vocês não conseguirem, ou eu não respondi, ou vocês não tiveram muito acesso à internet, anota no caderno, tive dúvida em. Deixa lá a dúvida escrita pra gente poder, quando a gente se encontrar de novo, retomar e tirar todas essas dúvidas, beleza? Então vamos lá pro nosso primeiro tipo de rocha. Para começar, lembrando então que as rochas tem diferentes tipos de rochas e diferentes tipos de minerais que formam essas rochas, né? Certo? Então, para começar, a gente vai estudar um tipo de rocha
que ela é formada lá do magma. Por isso que eu falei, tem que ter assistido o primeiro vídeo, senão você vai ficar perdido. O que é magma, do que a professora está falando. Magma é uma das partes que está presente na nossa camada da Terra. Qual camada? Na camada do manto, né? Então, abaixo da crosta, a gente tem o manto, e lá no manto existe o magma. O que é esse magma, né? É uma rocha derretida, lembra? Então, a primeira rocha que a gente vai estudar, ela tem um nome, que é rocha magmática, ou ela pode ser chamada de rocha ígnea. Então, você tem que saber também que esses nomes, eles são similares, né? Se você falar magmática ou ígnea, você está falando da mesma coisa. Então, se você vê o ígnea escrito em algum lugar, você já tem que lembrar, é rocha magmática. Então, elas são rochas que vêm do magma. Então, lembra que eu falei, ó, as palavras em biologia, elas fazem, em ciências, em biologia, né? Elas fazem sentido, elas estão nos ajudando a entender. Então, rocha magmática vem do magma. Magmática, magma, tá? E aí, lembra que lá nas camadas a gente dividia? A crosta tinha crosta oceânica, crosta continental, o manto tinha o superior, o inferior. Agora a gente também vai dividir. Então, as rochas magmáticas ou ígneas, elas podem ser de dois tipos. E aí vocês leram aí. Elas podem ser intrusivas ou extrusivas. Mais uma vez, essas palavras, né? Escrever a palavra também nos ajuda a memorizar o significado dela. O que intrusiva lembra pra gente? Intrusiva não dá uma ideia de interior? Então, rochas intrusivas das rochas magmáticas são aquelas rochas que são formadas lá dentro do vulcão. Então, pensa, quando o magma está tentando sair, né, pelo vulcão, o vulcão ele tem um tamanho, né? Vamos pensar aqui no vulcão. E em todo esse percurso do vulcão, pode formar bolsões. O que são bolsões? Parte aqui da parede do vulcão, ó, que ela faz um buraco e fica acumulado magma aqui. Ao invés dele sair, desse magma sair todo, ele pode formar um bolsão de magma aqui, que ainda tá lá no interior da crosta, né? Ou do manto. Não saiu. Mas como a temperatura aqui já mudou, pode ter se solidificado e formado uma rocha. Então, se esse magma ele sai do manto, mas ele não ultrapassa e não chega aqui na superfície, ele vai formar uma rocha aqui também, porque ele vai se resfriar, né? Lá no manto a temperatura é muito alta, lembra? Mas ela vai, à medida que você vai chegando perto da superfície, essa temperatura diminui. E aí você pode formar um tipo de rocha que a gente vai chamar de intrusiva. Por que ela é intrusiva? Porque ela ficou lá dentro do vulcão. Ela não saiu. Então, de interior. Beleza? Então, ó, dentro das rochas ígneas ou magmáticas tem a intrusiva, que é aquela que fica dentro do vulcão. E tem as extrusivas. Lembra o que pra gente? Externo, exterior. Então, vocês vão grifar essa partezinha das palavras para vocês associarem. Intrusiva tá no interior. Extrusiva tá no exterior, para ajudar a gente a fixar e a lembrar. Então, essas rochas extrusivas, magmáticas extrusivas, são aquelas rochas que vieram da formação da lava, não é? Porque quando o magma sai, ele não ganha um outro nome? Não é lava? Essa lava, ela forma um tipo de rocha. Que tipo de rocha é essa? Magmática extrusiva, tá? Então, assim que esse magma saiu, ele se transformou em lava e deu origem a essa nova rocha, beleza? E os exemplos, então? Ó, nas intrusivas, que são aquelas formadas lá dentro, a gente tem o granito. Então, aqui no livro, na imagem de vocês, ó, a gente vê aqui o granito e a setinha dele tá vindo lá de dentro, ó, de um bolsão, inclusive. Tá vendo aqui, ó, o desenho que eu falei pra vocês? Até sair, o magma tá sendo resfriado. Ele entrou numa parte aqui do vulcão, ó, que não tinha saída. Mas aqui ele se resfriou e formou uma rocha intrusiva, magmática intrusiva. Um exemplo disso é o granito. Já essa lava agora, aqui do lado de fora, né, esse magma que se transformou em lava, ele vai dar origem a uma outra rocha. Ele pode dar origem a dois tipos de rochas. Pedra-pome e basalto. Então tá tudo aí descrito no livro de vocês.
Ah, professora, eu preciso saber todos os exemplos? Não, você precisa de saber pelo menos um exemplo de cada tipo de rocha, tá? Porque isso vai estar cobrando lá nos exercícios e também nas provas eles vão perguntar, né, o nome de alguma rocha desse tipo. Então, das rochas intrusivas a gente tem o granito, e das rochas extrusivas a gente tem o basalto e a pedra pome. E essas rochas também vão ter características diferentes, né, que a gente vai vendo ao longo aí da aula. Então, como eu falei, essas rochas são muito utilizadas em decorações, em construções, em pisos, em alguns objetos, tá? Então, essas são as rochas o quê? Ígneas ou magmáticas. Pode ser do tipo intrusiva ou do tipo extrusiva, beleza? Segundo tipo de rocha que a gente tem. Então, lembra que são 3. Já falamos da magmática ou ígnea, agora o segundo tipo. Lá na nossa página 39. Essa rocha é muito legal. Eu, particularmente, gosto muito dela. Essa rocha é chamada de rocha sedimentar. Mais uma vez, vamos pensar nesse nome. Rochas sedimentares. Sedimentar, sedimento. O que é um sedimento? Às vezes se eu perguntar assim, o que é sedimento? Talvez vocês não vão lembrar exatamente uma definição, mas aposto que vocês já ouviram falar dessa palavra. Sedimento pode ser associado com fragmento, pedaços, partes, sedimentos. Então, isso já é uma boa dica. Rocha sedimentar. Como será que ela é formada? Se sedimento significa pedaços, partes, fragmentos, é dessa maneira mesmo que ela é formada. Então, a rocha sedimentar nada mais é do que pedacinhos de outras rochas que vão se acumular e formar uma rocha nova. Mas não é assim simples, né? Não é só ir lá quebrar um pedaço das rochas, juntar tudo, agora eu tenho uma rocha nova. Não. Então, naturalmente, essa rocha é formada. Então, vamos acompanhar o esquema que tem na página 39. Olha só. A gente tem aqui 4 etapas. Por quê? Na formação da rocha sedimentar, a gente precisa que aconteça isso aqui, ó. Essas 3 etapas. A sedimentação, a compactação e a cimentação. Então, é isso que eu falei. Não é só ir lá e quebrar um pedacinho de cada rocha, pegar tudo na mão e você tem uma rocha nova. Não é assim. A rocha ela é formada naturalmente, né, pelos agentes da natureza. E ela vai levar um tempo, obviamente, para ser formado. Então, essas 3 etapas são as etapas que formam essa rocha sedimentar. Então, vamos pensar. A primeira etapa é sedimentação, que deu o nome para a rocha, né? Rocha sedimentar. E a gente já sabe o que é sedimentos. São pedaços e fragmentos. Então, a primeira parte, na sedimentação, tá descrito aí para vocês, ó. Os sedimentos são transportados pela água ou pelo vento e se acumulam em algum lugar. Então, essa rocha que já existe, pode ser uma rocha magmática, pode ser, a gente vai ver depois lá também, uma rocha metamórfica, pode ser uma outra rocha sedimentar que já foi formada, não tem problema. Qualquer tipo de rocha que já existe, com o tempo ela vai sendo desgastada. Como? A chuva cai ali, bate nessa rocha, vai soltando pedacinhos dela e formando aquela areinha, né? O vento de tanto bater ali também desgasta a rocha. Animais que podem subir ali, pessoas, plantas que crescem naquele lugar. Tudo o que fragmentar aquela rocha são agentes que ajudam nessa sedimentação. Então, fragmentou, quebrou a rocha em pedacinhos, essas partes agora elas vão ser carregadas para um outro lugar. Quando a chuva e o vento, principalmente, né, a água e o vento, levarem esses fragmentos, esses pedaços de rocha para um lugar que tiver um pouquinho mais fundo, né? Pode ser o leito de um rio, pode ser uma depressão na própria terra, um lugar mais profundo que vai acumular aquela quantidade de fragmento que soltou. Então, assim que ele encontrar um lugar que ele já não consegue ser levado, arrastado muito para outros lugares, ele vai começar a ficar ali parado. Então, isso é o que está demonstrando aqui, ó. No primeiro e no segundo desenho, tá vendo? Olha só. Vieram fragmentos, começaram a se depositar aqui, no caso é no fundo de um rio. Aqui, ó. Mais fragmentos sendo depositados em cima da primeira parte que já estava aqui depositada. E aí nós vamos passar para a segunda parte, que é a compactação. Como que acontece essa compactação? Dessa maneira, quando começa a cair a primeira parte aqui, ó, que veio, ela fica ali depositada no fundo,
daí a pouco vai cair mais coisa em cima dela, não é? Quando algo tá caindo em cima do outro, com o passar do tempo, se ficar tudo ali, eles não vão fazendo, o de cima não faz uma pressão no de baixo, e aí eles vão sendo compactados. O que é compactar? É apertar, é reunir, né? Lembra aí, não sei se vocês já viram em algum vídeo ou em algum filme, eles fazem muito isso com materiais descartados, às vezes com lixão mesmo. Eles pegam aquele monte de coisa que tá bem espalhada, e aí com uma máquina, numa prensa talvez, né? Eles apertam aquilo e compacta. Então, aquela coisa que estava ocupando um volume muito grande, agora vai ocupar um volume bem menor. Porque tá fazendo uma pressão em cima do que já existia ali, ó. Compactando. Né? Eles fazem muito isso com materiais reciclados, para melhorar o espaço ali, para poder caber mais coisa. Transportar e tudo. Então, na natureza também acontece isso. Tem lá uma camada de rochas que ficou no rio, quando vier a próxima camada e cair aqui em cima, com o passar do tempo, esse peso dessa rocha vai, né, vai abaixar a outra, e essa vai cair mais um pouco aqui, vai cair mais um pouco e mais um pouco, né? É um processo lento, que demora milhares de anos, mas nós temos várias rochas já formadas aí, não é? E estamos continuamente formando novas rochas. E é assim, então. A camada que vem por cima, ela está compactando a camada de baixo. Então, a gente teve sedimentação, que foi essas camadas atingirem o lugar que elas ficariam em repouso, e agora a compactação. Mas a natureza é tão perfeita que não adianta só estar compactado, né? Eles precisam de cimentar, cimentação. Essa palavra a gente conhece, não é? É bem para lembrar mesmo como se fosse o cimento que a gente usa na construção. Depois que quem já viu aí o pai, o vô, o tio, alguém construindo, já deve ter visto que eles vão lá, põem uma fileirinha de tijolos. Depois eles não põem o cimento para colocar o outro tijolo e aí poder grudar um no outro, né? E depois, quando estão todos lá, eles passam mais cimento ao redor de tudo e assim fica firme, né? Forma uma parede. A pedra, a rocha, né? Ela é da mesma maneira. Depois que teve lá o sedimento e a compactação, precisa de alguma coisa para colar mesmo aquilo ali, para ficar tudo grudadinho. E aí, quando você quebrar um pedaço da rocha, ela não vai esfarelar toda na sua mão, né? Ela não vai desfazer tudo que estava lá formado. Então, essa etapa é chamada de cimentação. Ela está demonstrada aqui, ó, no último. Mas como que é a cimentação na natureza? Porque não tem um cimento que você vai lá, compra, mexe e joga lá em todas as rochas. O que seria essa cimentação, então? São os próprios agentes naturais. Por exemplo, nesse desenho que a gente tem aí, a gente está no fundo de um rio, né? No leito de um rio. Então, a própria argila que está sendo feita ali com a água, né? Restos de seres vivos mesmo, folhas, algum animal que morreu. Então, essa matéria orgânica, né? Tudo, essa água, esses restos de animais, essas folhas, essa lama, ela vai ajudar a preencher os espaços vazios que ficaram nessa compactação, sabe? Porque às vezes quando vem uma outra camada de terra, né, de rocha aqui por cima, às vezes com um buraquinho aqui. Aí quando vem essa cimentação, ele sela perfeitamente toda a rocha. Então agora ela vai ficar bem mais rígida, né? Ela vai ter mais dureza, ela vai ter mais estabilidade essa rocha. Então, vamos lá. Rochas sedimentares vão passar por 3 etapas: sedimentação, compactação e cimentação. A gente tem que saber o que acontece em cada uma delas, beleza? E rocha sedimentar basicamente é isso. A gente sabe que são fragmentos, pedaços de outras rochas que, com os agentes naturais, com o passar do tempo, elas foram sendo transformadas até obter essa rocha sedimentar, né? E aí precisou de passar por essas 3 etapas, porque a gente vai ver a próxima rocha, que é parecido, mas a gente vai ver que para formar essa outra rocha, ela precisa de outros agentes, que não são as etapas de sedimentação, de compactação e de cimentação. Então, rocha sedimentar, beleza? Um exemplo, né, de rocha sedimentar pode ser, a gente tem 3 exemplos aí no livro. A gente tem o calcário, o arenito e a argila. Então, é legal aqui de mostrar, ó, no finalzinho dessa página, como que uma rocha sedimentar ela é toda diferente, tá vendo? Por quê? Porque vai mostrando todas essas etapas. Então, quando você vê uma rocha às vezes cortada, se você vê nela
como se fosse os desenhos de camadas formando aquela rocha, pode ter certeza que essa rocha é sedimentar, né? Porque se você vê camadas ali sendo formadas, é o quê? É a camada da compactação, mostrando os tipos diferentes de rochas que foram chegando, se compactando e depois sendo cimentado. Então aqui, ó, o que ajuda a cimentar, tá vendo? A gente tem aqui a argila, a gente tem aqui tipos diferentes de rochas, ó, uma sobre a outra. E aí vamos virar aqui, ó, na página 40, que tem uma foto real, né, de uma rocha. Quem já foi em praias ali no Ceará, tem um lugar muito bonito, agora eu esqueci o nome dele, que a gente vê assim, ó, as rochas, a gente anda na beirada da praia e vê lugares dessa maneira, que quando você olha, você vê esses paredões, olha que é um paredão formado, e tá vendo que isso aqui é uma rocha, né? E que você consegue ver como se fossem camadas, olha, linhas formando essa rocha. Então, isso aqui veio de que origem? Uma rocha sedimentar. Olha só, ó, as camadas aqui sendo formadas. Tá vendo? Isso é um tipo de camada, isso é outro. Ó. Deixa eu ver se... Não dá pra ler, né? Mas dá pra ver e vocês também podem acompanhar aí. Então, essas são as rochas sedimentares. Então, os exemplos de rocha sedimentar, não esquecer, calcário, arenito e argila. E por fim, a nossa última rocha, último tipo de rocha, né? Então, tá vendo, ó, tem vários exemplos daquele estilo de rocha, né? Quando eu falo rocha sedimentar, eu tenho vários exemplos de rochas que são formadas através da rocha sedimentar. Então, não é assim que só tem rocha sedimentar, não. Dentro de rocha sedimentar, eu vou ver vários exemplos. Dentro de rochas magmáticas, eu vou ver vários exemplos. E agora, a nossa última, que são rochas metamórficas, a gente também vai ver os exemplos. Mais uma vez, ó, vocês vão ter que fazer esse exercício sempre, de olhar, falar a palavra, lembrar da palavra e ver o que ela te indica. A gente já viu que a magmática indica magma, a sedimentar indica sedimento. E agora, metamórfica. Metamórfica parece com o quê? Uma palavra que vocês conhecem, que vocês já estudaram com certeza na quinta série, no quinto ano, né, no quarto ano. Lembra lá de metamorfose? Tem um bichinho que faz isso bastante, que a gente vê em ciências. As lagartas não fazem metamorfose para se transformar em borboleta? Então, já até falei, né, ó, a palavra metamorfose, metamórfica, ela lembra o que pra gente? Transformação, não é? Quando ocorre quando a lagarta está fazendo metamorfose, ela não está se transformando, né? Ela está tendo outras partes ali do corpo dela agora, as asas da borboleta, né? E com a rocha vai ser a mesma coisa, ela não vai criar asas não, tá? Tô falando que ela vai ser transformada. Então, quando a gente pensar em rochas metamórficas, a gente vai pensar em transformação. Então, lembra que eu falei que rocha sedimentar às vezes vai parecer um pouquinho com rocha metamórfica. E as diferenças vão ser em quê? Que a sedimentar ela passa por 3 etapas e a metamórfica não. E aqui na rocha metamórfica precisa de 2 coisas, 2 agentes da natureza muito importantes para formar ela, que vai ser temperatura e pressão. Então, mediante uma temperatura alta e altas pressões, essa rocha ela vai se transformar. Que rocha? Essas outras. A metamórfica ela é uma rocha que precisa das outras para existir. Então, diferente, por exemplo, da rocha magmática, que vem lá da lava, que vem lá do magma, essa rocha metamórfica, ela vem das outras. Então, ela vem de outras rochas sedimentares, de outras rochas magmáticas e até de outras rochas já existentes metamórficas. Como que acontece? Diferente ali da sedimentação, compactação, né? Quando essas rochas são formadas, elas podem ir para camadas mais profundas do solo, não pode? Então, quando você tá ali cavando um buraco, por exemplo, tá saindo terra, né? Tá saindo rochas, tá saindo pedras. E essas rochas que vão chegando bem mais profundas na nossa camada terrestre, elas podem atingir temperaturas muito altas ali, né? Elas estão indo de volta lá pro fundo da crosta, ó. Indo pro fundo, porque novas rochas estão sendo formadas acima.
Então, à medida que essas rochas estão sendo formadas aqui em cima, as antigas estão indo para o fundo, cada vez mais para o fundo. Né? Está tendo a compactação, está formando rocha por cima e as daqui estão indo para o fundo. Então, essas rochas elas vão começar a chegar lá embaixo, no final da nossa camada de crosta terrestre, onde já está acontecendo o quê? Uma temperatura muito alta e uma pressão muito alta também. Então, essa rocha vai começar a sofrer transformações de novo. Né? Ela vai ter agora a sua dureza, né? Que às vezes a rocha tinha uma... A gente vai ver o que é dureza, o que é textura. Essa dureza e essa textura daquela rocha, vamos colocar aqui, por exemplo, que era uma rocha sedimentar. Ela tinha uma dureza X, vamos colocar um número para ela, uma dureza 10. Quando ela está chegando lá em altas temperaturas, essa dureza agora já é 4, 3, porque essa alta temperatura está começando a modificar toda essa rocha. Então, ela já não é tão resistente quando ela era lá em cima. Então, dureza e textura são as principais características da rocha que é modificada pela rocha metamórfica. Então, ó, uma coisa importante. A rocha metamórfica, ela vai ter a mesma origem, os minerais que vão compor ela vão ser os mesmos da rocha que veio para formar ela. Então, se eu tô falando que essa minha rocha metamórfica veio de uma rocha sedimentar, eu tenho que saber qual mineral estava formando aquela minha rocha lá. Vamos lembrar de novo um exemplo de rocha sedimentar. Eu falei para vocês argila. Então, se eu tenho uma rocha que tinha muita argila e agora ela vai ser transformada numa rocha metamórfica, essa rocha também vai ter muita argila. É o mesmo tipo de mineral, porque não é a rocha que está sendo transformada em metamórfica. Então, o que vai mudar? Por que ela virou outro tipo de rocha? Porque a dureza e a textura dela agora são diferentes. Devido ao quê? A altas temperaturas e a altas pressões que essa rocha foi submetida, tá? Então, essa é a diferença do metamórfica. A metamórfica, ela passa por situações que as outras rochas não passam, né? Ela sofre uma temperatura e uma pressão muito alta, capaz de mudar essas características da rocha. Então, a rocha antes que era considerada sedimentar, agora ela já vai ser considerada metamórfica, porque a característica dela é muito diferente. Se você colocar uma perto da outra, elas não são parecidas mais. Apesar de ter o mesmo mineral compondo ela ali, ela tem uma textura e uma dureza diferente, beleza? E aí, exemplos, então, de rochas metamórficas. A gente tem o gneiss e o mármore. O mármore, principalmente, é uma rocha muito conhecida por nós. E aí, se vocês derem uma lida aí, né, na página 40, eles mostram aqui pra gente, ó. Eles falam que lá no Rio, eu não sei quantas pessoas já visitaram, mas lá no Rio, o Cristo Redentor, ele é formado por no Pão de Açúcar, na verdade, o Cristo, não. O Pão de Açúcar no Rio de Janeiro é formado por gneiss. Então, aquela parece uma montanhazinha, né, autona. Aquela rocha lá que forma o Pão de Açúcar, ela é formada por uma rocha metamórfica, ou seja, ela era algum outro tipo de rocha que sofreu, né, há milhares de anos, temperaturas e pressões muito altas, até se transformar numa rocha que a gente chama de gneiss. E algumas estátuas, elas são esculpidas em mármore. Então, essas aqui, ó, por exemplo, né, que tem muito na Grécia, que a gente vê nos livros de história, elas são formadas por mármore, que é um tipo de rocha também do tipo metamórfica. Então, era uma outra rocha que, com altas temperaturas e pressões, mudou a sua dureza e a sua textura. Beleza? Então, a nossa aula hoje é isso. A gente viu os 3 tipos de rochas existentes, como que eles são formados, né, de onde eles vieram, as características e os exemplos dessas rochas. Então, agora vocês vão realizar a atividade que está proposta aí no roteiro para vocês. E na nossa próxima aula, a gente vai falar, então, do final aí finalzinho do nosso capítulo, ainda vai ter mais um tema, mas ainda sobre rochas, né, sobre litosfera. A gente vai ver o ciclo das rochas e as rochas contam histórias. O ciclo das rochas a gente vai só dar uma retomada aqui no que a gente falou e depois a gente vai ver por que essas rochas contam histórias, né? É uma parte que está bem associada com a parte de história. Não sei se o professor está passando alguma coisa agora relacionada a isso para vocês, mas a gente vai conseguir entender bem o porquê que a história utiliza do estudo dessas rochas.
E aí eu vou colocar a câmera posicionada para vocês verem aqui, ó. Eu vou colocar direitinho posicionada para vocês verem esse exemplo